Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 13, o fechamento desse terceiro trimestre do ano de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A lição primeira desse trimestre foi a Igreja diante do Espírito de Babilônia. E na sequência tivemos várias lições mostrando os ataques do Espírito de Babilônia contra a Igreja de Deus. Depois nós aprendemos sobre como cultivar a nossa convicção, também a renovação interior, como cultivar a nossa convicção e sendo a Igreja do Deus vivo. E agora, nesta lição, a última lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias e eu convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, registre notificações, registre aí o seu gostei, compartilhe e vamos divulgando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, amados irmãos, nesta lição, o que nós vamos abordar? O mundo de Deus no mundo dos homens. Primeiramente, qual é a diferença entre reino e império? Qual é a definição de um e de outro? Nós vamos ver também a questão de herança e legatário. O que é herança, herdeiro e legatário. Dentro desse ponto, nós vamos estar abordando assim o que nos foi trazido aqui por inspiração divina do pastor Douglas Batista. A nossa lição, ela está dividida em três pontos básicos, que vai tratar o reino de Deus no mundo, depois as bênçãos de uma vida no reino e os males de uma vida no mundo. Então nós vamos ver as diferenças e depois a aplicação desse assunto. Pois bem, para iniciar, nós precisamos entender um detalhe. O que é reino e o que é império? Qual a diferença entre reino e império? É a mesma coisa? Muitas vezes as pessoas colocam essas duas expressões como sinônimas, mas na verdade não são sinônimas, são diferenças. Quando você fala de império, vamos para o texto sagrado, para a Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar o Império Assírio, que foi durante um período longo, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. E essas pessoas que conquistaram o mundo, eles não cultivavam a mesma cultura, a mesma fala, a mesma língua, mesmos costumes. Não. Então, o imperador é aquele que invade uma terra que não é sua, invade uma localização que não lhe pertence e a toma e a conquista pela força e pelo engano. Pela força, pelo engano, pela traição, pela maldade. Então ele vai e conquista aquele povo e faz daquele povo o seu vassalo, transforma ali subjugado pelo seu império. Foi o que aconteceu no caso de Napoleão. Ele lá na França, mesmo na França, havia um reino na França. Mas aí ele fala, me dê 100 homens de guerra e eu conquistarei a Europa para a França. Na verdade, ele implantou, tornou-se o imperador da França e conquistou praticamente toda a Europa para a França. Pois bem, isto é império. E o que é reino? O reino, ele está ligado ao mesmo povo, à mesma etnia, aos mesmos costumes, aos mesmos princípios, ao mesmo padrão étnico e moral e também questão cultural e questão de fé. Isto é um reino que ele tem identificação com o povo sobre o qual aquele monarca vai governar. Então essa é a diferença. Agora, quando nós falamos na questão espiritual, o reino de Deus está entre nós. Pois bem, se nós olharmos um ponto, quem fez o homem? Nós aprendemos aqui em várias lições passadas. Deus, ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E fez o homem em comunhão com Deus. Mas aí o que acontece? O que já havia acontecido na eternidade, como relatado por Isaías e também por Ezequiel, que mostra o momento da queda de Lúcifer.
ele se revolta no mundo espiritual e atrai, lá em Apocalipse nós vamos aprender, de cada 3 anjos, um seguiu a Satanás. E então ele implanta o seu império do mal. O império da maldade foi criado por Satanás. E quando o Senhor Deus ele faz o homem, Satanás adentra no reino de Deus, adentra ali no jardim, no Éden de Deus, e ele, pelo engano, pela mentira, pela sagacidade, ele vai, influencia o homem, leva o homem ao pecado. E o homem peca, e logo ele é expulso do jardim do Éden. Ele sai da presença de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Satanás, ele se faz imperador da raça humana, levando a raça humana a constantemente, continuamente, progressivamente a atacar e a se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso, seu Criador, de quem ela deveria cultivar a imagem, semelhança, comunhão e relacionamento. Deus então destrói aquela primeira geração com o dilúvio. Deus escolhe a família de Noé, mas a família de Noé, com o tempo, também ela se desfaz com o ataque de Satanás direto ao homem. Aí nós vamos ver Babel, e ali há a confusão das línguas, e Deus escolhe o povo semita, e ali dentre os semitas, que vem de Éber, daí a expressão os hebreus, e dentre os hebreus, Deus escolhe Abrão, lá de Ur dos Caldeus, e faz promessas para Abrão. Promessas que não eram limitadas ao seu tempo e à sua pessoa, nem à sua descendência, mas era uma promessa abrangente que alcançaria todas as famílias da terra. E o interessante é que Deus não vai falar de nações, porque para Deus não importa a nacionalidade da pessoa. Nós fazemos parte de uma família. Quando Deus ele faz a promessa para Abrão, ele diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8, que Paulo, ao ensinar a carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que o proto-evangelho, ele foi pregado primeiramente por Deus a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo, nós temos aqui que Deus ele tem o império, ele não é o imperador, ele é o rei, ele tem o reino dos céus. Aqui, ele tem o reino dos céus. E nesta linhagem de Abraão, Deus escolhe então ali para formar a nação de Israel. E Israel era para ser uma nação de reis e sacerdote para conquistar todas as famílias da terra pela bênção e pela palavra da salvação. Mas Israel também falhou diante de Deus. Jesus vai dizer aqui, nós vamos ver no Novo Testamento, veio para o que era seu, João escrevendo lá no Evangelho, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós vamos ver o propósito de Deus. Lá quando Paulo vai escrever a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 9, nós vamos ver o que Paulo ele vai dizer. Ele vai dizer assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, o Senhor nos chamou antes, o projeto de Deus é anterior. Quando Deus criou o homem, que Deus formou, que Deus fez, que colocou no jardim do Éden, Deus já sabia do ataque de Satanás, que não seria um ataque qualquer, mas seria um ataque terrível, capaz de tirar o homem da posição que o Senhor havia colocado. E quando Deus faz o homem nesta fragilidade, porque os anjos já haviam caído,
E agora Deus sabia também que o homem cairia, mas dentro desse ponto, Deus já havia preparado no seu conselho eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, definiu neste conselho eterno que o Filho viria à terra para fazer-se semelhante aos homens. O homem que fora criado semelhante ao Deus vivo e poderoso. Agora, depois da queda, Deus faz o caminho inverso. Envia o seu filho, nascido de mulher, para que tomasse no ventre de Maria a semelhança, como disse Paulo aos Romanos. Ele veio na semelhança da carne do pecado, para que na carne condenasse o pecado na carne. Romanos 8:3. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele tomou a forma humana para condenar o pecado. E agora, o que acontece? Nós temos o império e temos o reino. O império que domina a mente e o coração humano é de Satanás, é o espírito das trevas, que leva o homem continuamente em rebelião contra o seu Criador. Então o inimigo leva o homem sempre a confrontar com o Deus Todo-Poderoso. Mas o que Deus faz? Deus envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que viesse agora no reino que é seu. No reino que é seu. Para implantar agora o reino dos céus na terra através dos homens, na vida dos homens. E quem são esses homens? A igreja. Hoje, a igreja. Israel falhou, mas agora Deus levanta a igreja para que na igreja fosse manifesto o Espírito de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus, como nós vamos ver na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5 e também no versículo 9. No versículo 5 vai falar que somos pedras vivas, edificada casa espiritual para a morada de Deus em espírito. E no versículo 9, que ele fez de nós reino de sacerdote, um sacerdócio real, um sacerdócio santo, para que pudéssemos servir a esse Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos, primeiramente, Satanás invade o reino de Deus e conquista pelo engano, pela mentira, pela falsidade. Agora, o Senhor envia Jesus aqui neste império de Satanás, para que neste império de Satanás ele fizesse uma missão de resgate. Uma missão de resgate. E qual é a missão de resgate? Vir e conquistar o que já era seu, a humanidade que já pertence a Deus, para mostrar a esta humanidade que ela está enganada, que ela foi enganada pela sutileza de Satanás. E o Senhor Jesus vem, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence todas as coisas e nos faz uma promessa, a promessa de vida eterna. Quando nós vamos para Hebreus, no capítulo 9, nós vamos encontrar ali sobre o primeiro e o segundo testamento. E fala dali da morte do testador. Enquanto o testador vive, o testamento não tem validade. Mas quando o testador morre, então ele passa a ter validade. O Senhor Jesus morreu na cruz e ele então nos legou uma promessa de vida eterna. É o que diz aqui na nossa lição. Primeiramente, nós temos aqui um reino de Deus no mundo, que é a igreja de Deus. Agora, qual é a bênção? A bênção desta vida, né? Qual é a bênção que nós legamos, né, por estar no reino de Deus? Qual é? Remissão dos pecados e também adotados e herdeiros de Cristo. Por Cristo Jesus, nós vamos ver aqui, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Colossenses 1:21. Então, nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Ele tira a inimizade que havia entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador, e nos liga de volta ao Criador através do seu sacrifício, através do seu sangue que fora derramado ali na cruz do Calvário. Pois bem, e agora nós somos herdeiros.
O herdeiro natural de Deus é Jesus. Mas quando o Senhor Jesus, ele toma a semelhança da carne do pecado, ele nos transforma, nos eleva à posição de herdeiros com ele em Deus, o Pai. E não somente isso, mas também nós trazemos a imagem de Cristo, Romanos 8:29. Nós trazemos a imagem de Cristo, também herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Nessa herança está inclusa as promessas que Deus fizera a Abraão: remissão, filiação, herança, louvor e glorificação. Então Deus, ele nos eleva a um patamar através destas promessas decorrentes aqui da bênção, da herança, de fazer parte deste reino glorioso que é o reino de Deus. Mas também, nós sendo do reino de Deus, não podemos ignorar que estamos vivendo neste império, vivendo aqui neste mundo dos homens. E o mundo dos homens está dominado, está sendo conduzido por Satanás. Como alguém, não vou citar aqui o nome porque eu posso errar, que dizia que há uma locomotiva, né? Só que as pessoas estão fazendo festa nos vagões de trás, só que não sabe quem está conduzindo, o piloto lá, o maquinista desta locomotiva é Satanás. Porém, eu tenho uma outra colocação para isso. É certo que o mundo está sendo dominado pelo império das trevas. É certo que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Lá em João, no capítulo 5, vai dizer: o mundo jaz no maligno. É o mesmo, essa expressão do grego, jaz no maligno, é o mesmo que o mundo está sendo ninado nos braços de Satanás. Isso é verdadeiro. E o Senhor lá, Paulo vai escrever aos Coríntios, né, que ele vai dizer o seguinte, que o mundo, né, está sendo conduzido, está ali no comando do próprio Satanás. Ele vai dizer isso, que o Satanás, ele se tornou o Deus desse século. Ele se tornou aquele que comanda todas as coisas neste mundo tenebroso. Mas eu quero dizer algo no tocante à história. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o trilho. A promessa é o trilho. A história do homem é a locomotiva. Então esta locomotiva da história do homem, ela caminha sobre os trilhos da profecia. E nós estamos sabendo que o trilho da profecia nos levará ao arrebatamento, nos levará a estar na presença de Deus Todo-Poderoso. E esta é a esperança da igreja. Nós não podemos viver neste mundo, ele está escravizado por Satanás, porque o império escraviza. O império cobra tributo. Quando alguém foi questionar com Jesus se era lícito ou não pagar imposto a César, ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dinheiro pertence a César, dá a César, mas as almas pertencem a Deus. Então, ele disse àqueles religiosos: vocês não têm domínio sobre as almas, vocês não têm domínio sobre a vida espiritual do povo, as almas pertencem a Deus. Aí o Senhor vai dizer: o povo é de Deus, o dinheiro é de César, mas o povo é de Deus. E hoje nós estamos vivendo este quadro, estamos vivendo esta situação, que muitos estão agindo como aqueles religiosos daquela época. Aqueles religiosos daquela época estão atuando hoje, fazendo da igreja um império, mas a igreja não é império de homem, a igreja não é império dos homens, a igreja é o reino de Deus na terra, porque o reino de Deus na terra, ele é manifesto através de salvação, através de cura, de batismo com o Espírito Santo, das bênçãos da promessa, é dada aqui, a igreja de Deus, ela é manifesta, e eu e você somos filhos de Deus, e não filhos da ira, e não filhos da condenação eterna. Hoje estão dizendo que
que você falar do filho do diabo e filho de Deus é intolerância religiosa. Não, quem disse isso foi Jesus. Quem pratica essas coisas está segundo o mundo é filho do diabo. A paternidade espiritual é Satanás, mas quem está em Cristo Jesus, a paternidade espiritual é o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Isso nós jamais poderemos mudar ou ser politicamente correto. Nós devemos ser corretos segundo a palavra de Deus. Politicamente correto é o mesmo que hipocrisia, segundo a palavra, segundo o próprio Cristo. Ser politicamente correto é hipocrisia. Nós temos que ser corretos, nós temos que ser verdadeiros, segundo a palavra de Deus. Porque o Evangelho de Cristo não comporta o politicamente correto. Os judeus aguardam um reino literal. Eles aguardam ainda esse reino literal, e esse reino literal será manifesto através da pessoa do anticristo, e eles o abraçarão. Mas a igreja de Cristo, nós temos o nosso reino espiritual, o nosso reino espiritual em Cristo Jesus. Por isso, nós vamos ler aqui essa última parte da conclusão. Isso requer arrependimento, fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e até o próximo trimestre, se Deus quiser, segundo o nosso currículo da CPAD, até os confins da terra. Amém.